Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Encarnados, desencarnados. A gente agradece mais uma vez o carinho, o convite que a gente está hoje aqui na casa. Mas antes de a gente começar a conversar sobre o tema, que é interessante a todos nós, estamos nesse processo evolutivo, o tema hoje a gente vai falar sobre a perfeição moral. A gente vai lá para a parte do capítulo 12, lá no finalzinho do Livro dos Espíritos, e trata desse assunto tão importante para a gente, né? A gente que está aqui nesse encarnado no mundo de provas e expiações, precisando ainda rever tantas coisas dentro da gente, né? Então a gente vai conversar sobre o assunto, mas antes a gente vai cantar. Mas para a gente cantar, a gente precisa afinar aqui. Mas eu gostaria de pedir o seguinte, que durante a execução da música vocês possam doar aqueles fluidos que a gente precisa para discorrer com mais tranquilidade sobre o tema, porque ele é desafiador, muito desafiador. Falar sobre perfeição moral é algo desafiador para alguém tão imperfeito como a gente, né? Muito difícil, mas é muito importante, muito necessário que a gente estude o tema para nos ajudar nessa reforma que a gente tanto precisa também. Então, vamos lá, deixa eu só passar aqui rapidinho crema. Vai aqui, ó, vai. Vamos lá no ré, vamos no ré. Vai no ré. Um pouquinho fora, mas tudo bem. Vai. Si. 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 Mi agora, mi agora. Mi. Isso. Vamos aqui. É meio mais ou menos, mas vamos assim. Então a gente vai cantar Quando Penso em Jesus, Lili Barros, pessoal lá de Minas Gerais, lá com Haroldo Dutra, né? Quem cantava essa música era uma das pessoas que cantava era a Cláudia, hoje no plano espiritual, está cantando lá com o pessoal, ajudando na música e na arte, e a gente aqui no plano terrestre. Vamos embora, né? Na corrente do Cristo. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente e o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo, sentimento diferente, puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol.
acréscimo em tudo isso, que é o convite à transformação, à reforma íntima. O convite de Jesus é para que nós continuemos no esforço da evolução. E a cada dia que passa, quando nós mergulhamos no Evangelho do Cristo, nos seus ensinamentos, nós também começamos o processo de despertamento, de autopercepção. E a gente tem aqui, no Livro dos Espíritos, na parte da perfeição moral, no capítulo 12, lá na questão 893, que inicia no subtítulo das virtudes e dos vícios. Então a gente vai ler a primeira pergunta, depois a gente lê a resposta e a gente vai conversando sobre os esclarecimentos. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Qual será? Aí vamos lá com a resposta. Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso nascendo do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então, já dá para a gente começar a se situar aqui dentro da resposta à pergunta que Kardec faz. Qual é a mais meritória das virtudes? E aí a gente vem ao encontro das nossas atitudes do dia a dia e a pergunta se nós já estamos nesse processo de resistência aos arrastamentos dos maus pendores. Porque nesse mundo de provas e expiações, com as características morais que a gente apresenta, nós ainda temos maus pendores, muitos ainda. Já temos virtudes, é verdade, mas os maus pendores nós também possuímos. E como é que nós estamos nesse processo? Como é que a gente está nessa busca do encontro com o Cristo? Porque a gente não pode só querer encontrar o Cristo sem estarmos preparados para esse encontro. Porque Jesus é luz. E quanto mais nós nos aproximamos dessa luz, mais a luz que habita em nós pede para sair, para se manifestar. E quando essa luz começa a querer se manifestar, as sombras que nós carregamos, elas também se tornam claras. E aí começa a grande viagem do Espírito, o despertar, que não é fácil. Porque perceber as próprias sombras, perceber as próprias imperfeições morais, as próprias dificuldades, é muito doloroso para espíritos orgulhosos como nós. Que antes, com a ideia equivocada de que o outro era errado, começamos agora a perceber que nós ainda temos muitas situações que precisam ser resolvidas em nossas almas. Então a gente quer abraçar o Cristo, a gente quer ir ao encontro dele, mas a gente sabe também que a cada passo em direção ao Mestre, mais as sombras se revelam dentro de nós, porque nós estamos em contato com a luz. E as luzes, ou a luz que habita dentro de nós, que é a centelha divina, ela também começa a acender, e ela começa a mostrar e dizer que essas sombras, que esses vícios, precisam deixar de existir para que as virtudes possam nascer em nós. Então a gente volta mais uma vez à pergunta: como nós estamos na resistência aos arrastamentos dos maus pendores? Estamos na resistência voluntária? Ou ainda, quando percebemos, a gente faz essa resistência, mas por medo, ou por interesse? Qual é o motivo que nos move quando conseguimos resistir a esses maus pendores? É realmente voluntário? Vamos continuar mais um pouquinho aqui. Diz assim: a sublimidade
da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. Aí vamos lá, então, ó. Sublimidade da virtude no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. Aí vamos lá de novo. É verdade que nós, no mundo de provas e expiações extremamente materialista, nós somos influenciados pelo meio. Ponto. Porque somos espíritos ainda com muitas dificuldades. Ponto. Mas nós já estamos em contato com a doutrina espírita, que é o Evangelho redivivo, que é o Consolador prometido, como Jesus havia falado. Então, nós já não temos mais a desculpa de errarmos por não saber. Não podemos mais dizer isso. Eu não sabia. Porque a doutrina nos traz as revelações, as grandes revelações, aquelas que são úteis e aquelas que nos libertam. Então não dá. Podemos continuar, claro, o livre-arbítrio é respeitado, ok, mas também sabemos que temos consequências para essas escolhas. E essas virtudes que nós sonhamos em ter, elas dependem exclusivamente de nós, só de nós, não é do outro. E a gente espera que o mundo mude, que as pessoas mudem, que as situações se transformem, para que a gente possa se sentir melhor e ser melhor. Mas, no entanto, o convite de Jesus é diferente. É para que a gente seja diferente, apesar do mundo e das situações. Então, é por isso que Jesus falou que enviaria o Consolador, porque ele sabia das dificuldades, e sabe das dificuldades, e do grande desafio que é para uma alma ascender. Então vem a doutrina aqui, Livro dos Espíritos, dizendo, olha, a virtude é importante e necessária para a ascensão. E ela funciona assim, ó. Para a gente ter virtude, a gente precisa resistir ao arrastamento de maneira voluntária. A gente precisa colocar o nosso interesse particular abaixo do bem do próximo. O bem do próximo precisa vir na frente. Tudo que a gente fizer precisa ser desinteressadamente. Essa é a fala. Esse é o convite, esse é o ensinamento do Evangelho, que é a doutrina, que é o Evangelho do Redivivo. E aí vem a gente para as nossas questões pessoais. Como é que nós estamos em relação a isso? Estamos agindo em interesse próprio ou desinteressadamente para o bem do nosso próximo? Começa com pró, mas um é próximo e o outro é próprio. Interesse próximo, próprio ou interesse do bem do nosso próximo? Tem essas diferenças. Então vai muito além, a gente vai percebendo que vai muito além do que simplesmente vir uma casa espírita, ouvir uma doutrinária, tomar passe e viver a outra edificada. Vai muito além disso. Aí a gente começa a perceber que não é suficiente. É importante, é útil, nos ajuda a vir à casa espírita, beber água fluidificada e tomar passe. Mas a gente começa a perceber que não é suficiente. Porque tem a parte que a gente precisa fazer. E essa parte a casa não vai fazer, a espiritualidade não vai fazer, o anjo da guarda não vai fazer, o mentor espiritual não vai fazer, o médium da casa não vai fazer, o irmão da rua não vai fazer, o mundo não vai fazer, a sociedade não vai fazer. Nós vamos fazer. Cada um, em particular, vai fazer por si mesmo. Nesses convites diários, nessas dificuldades que nós encontramos no nosso dia a dia, é que nós vamos ter a oportunidade de trabalhar essa transformação. Desenvolver a tal da empatia tão falada hoje, que está na moda, mas isso é evangelho. É agir exclusivamente pelo bem e para o bem. E só. Só isso. Então, nós vamos vir à casa espírita lá na frente, porque hoje a gente ainda vem, porque a gente está com problema, a gente está doente, a gente está com dificuldade, a gente está desarmonizado, a gente está com dor, Ok.
E é aqui mesmo. E a gente precisa continuar vindo. A gente precisa desse fortalecimento. Mas lá na frente, nós vamos vir à casa espírita. Nós vamos ao encontro dos nossos irmãos pelo simples prazer de estar e fazer o bem. Só. Enquanto isso, a gente precisa daquela forcinha assim. Da espiritualidade maior, para a gente ter força, para não sucumbir a esses apelos que são diários, das sombras que a gente carrega dentro da gente e vai ao encontro da sombra do outro. Então, o outro não é o responsável pelas nossas quedas, não. O outro apresenta dificuldades morais como as nossas. E pela lei da afinidade, encontramos pessoas que estão vibrando como nós. E é por isso que é tão difícil a gente vencer as nossas imperfeições. Mas nós precisamos, por mais engraçado ou absurdo que possa parecer, que não é, são esses encontros que vão nos oportunizar o crescimento, não é a fuga. E às vezes a gente quer fugir. A gente quer fugir de situações que são desagradáveis, que a gente já até percebe que nos levam ou podem nos conduzir à queda. Mas como a gente acabou de ler, que o que ajuda a desenvolver a virtude é a resistência voluntária ao arrastamento. E como é que a gente vai resistir ao arrastamento? Estando em contato com situações que nos experimentam. E essas situações nos são oportunizadas através do contato com outras pessoas. Então o outro não é culpado, o outro é útil. Então o outro não é nosso inimigo, é ferramenta divina de transformação nossa. Diferente. Então aquele ódio, aquela mágoa, aquele ressentimento, aquilo tudo que a gente carrega, a gente vai começar a perceber que são situações ou sensações, sentimentos desnecessários. Que o outro é um companheiro de jornada que também apresenta dificuldades e também virtudes, como nós. E pela lei da afinidade nós nos encontramos. Olha aí. Afinidade. Afins se encontram. Nossa, mas aquela pessoa é terrível. Quer dizer que nós somos iguais? Não. Cada um tem suas qualidades. Nós temos afinidades. Então não dá para a gente se sentir tão elevado, tão evoluído, o outro com as suas dificuldades morais e a gente convivendo, porque a gente se aproxima pela vibração. É isso. Ah, eu quero fugir. Aparece uma pessoa igualzinha. Mas não é possível, de novo, uma situação dessa. Mudou o personagem, mas a situação se repete. Por que será? Então, continuando aqui a nossa leitura e a nossa reflexão, que a hora já vai se adiantando, a mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Então, vamos lá. Fazer o bem pelo bem. Às vezes a gente vem e faz o bem, mas eu quero o negócio lá na frente. Tem um propósito. A gente não está aqui fazendo algo bem pelo bem, desinteressadamente. Tem algo ali que nos interessa. Mas essa conduta, esse pensamento, esse hábito, esse movimento, como a gente queira chamar, a gente acabou de descobrir que não ajuda a desenvolver virtude. Não dá. E todos nós aspiramos à perfeição moral, né? Porque a perfeição moral, ela tem como, vamos assim dizer, privilégio, né? Não seria bem essa palavra, mas é a felicidade, sabe? Espíritos perfeitos, eles são felizes, coisa que a gente ainda não conseguiu ser. Cada um de nós aqui tem as nossas cicatrizes, tem as nossas histórias, tem situações, algumas ainda nem conseguimos resolver ainda, desembaraçar. Essa felicidade que a gente quer, e às vezes a gente coloca em situações que acha que está ali, mas não está. Essa felicidade, os espíritos perfeitos têm. Então, a gente só vai alcançar mesmo essa felicidade que a gente espera quando a gente tiver alcançado a perfeição. E essa perfeição passa
pela transformação moral, pela reforma íntima. E a gente vai adiantar mais um pouquinho agora, a gente vai lá para a última parte desse capítulo, que diz assim, Kardec faz a seguinte pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Pergunta do Allan Kardec para os espíritos. Aí todo mundo, a maioria de nós já conhece quem é que responde essa pergunta de Kardec, que é o Santo Agostinho. E ele diz assim: fazei. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Agora é que ficou mais difícil ainda. Que aí a gente pergunta assim: ué, conhece-te a ti mesmo? Mas eu me conheço. A gente entende todas as nossas reações diante das atitudes das situações da vida? A gente consegue perceber com profundidade por que nós agimos ou reagimos dessa forma? Nós temos esse conhecimento? A gente consegue já perceber com profundidade onde é que a gente está depositando a nossa felicidade? Já conseguimos perceber isso? Porque a gente já sabe. Mas no nosso dia a dia, nas situações que nos experimentam, quando a gente está ali mesmo vivendo a vida, a gente já consegue perceber isso? Então, essa resposta do Santo Agostinho para Kardec, conhece-te a ti mesmo, é um desafio. Porque ninguém muda sem saber o que mudar dentro de si. E esse saber o que mudar dentro de si requer aquela parte que Jesus fala, orar e vigiar, é para isso. A gente precisa se vigiar, a gente precisa se olhar, a gente precisa se perceber para poder saber o que é que nós vamos mudar. Tem coisas que a gente age automaticamente, nem percebe que está fazendo, em função da falta de conhecimento de nós mesmos. Por quê? Porque o nosso treinamento, o nosso olhar está voltado para fora. O que o outro faz ou deixou de fazer, aí vamos lá. Televisão, rádio, internet, enfim. Sempre olhando fora. O que é que está lá fora? O que está acontecendo fora? O que ele, ela, Cicrano, Beltrano, o que está sendo feito lá fora? E comentamos o que está lá fora, mas temos dificuldade de olhar o que está aqui dentro. O que a alma está pedindo? O que nós precisamos de verdade? O que nos conforta? O que nos consola? O que está nos direcionando para a tristeza, para a dor, para a lágrima, para a felicidade? O que está nos direcionando? Quais são os nossos movimentos emocionais? Vamos lá, Joana de Ângeles ajuda bastante nesse processo. O Livro dos Espíritos. A leitura, o estudo vai nos ajudando nesse processo de despertar. Mas para isso a gente precisa ter coragem. Boa vontade e mudar a lente. É tão ruim mudar a lente, né? O outro é ruim, eu que sou boa. Como assim? Vou começar a perceber as coisas que não estão boas dentro de mim. Isso é muito ruim, porque eu achava que era o espírito superior. Ora, a doutrina espírita chega para aqueles que estão preparados. Ok. Mas não para os espíritos de luz. Olha a diferença. Preparados para a transformação e reforma íntima. Todos nós estamos. Mas em momento nenhum disse que aquele que chega até a doutrina, o que a doutrina chega até ele, é um espírito evoluído. Pelo contrário, consolador é para quem sofre. Então, estamos todos nesse barco de aprendizado e transformação. Não dá para fugir. A gente pode querer fugir? Sim. Ah, não estou querendo despertar agora. Não quero sofrer mais. Vai sofrer. Mundo de provas e expiações, característica aqui
em dor e sofrimento. Porque escola, local de aprendizado, aprendiz, causa e efeito, a gente erra logo, a gente responde pelas nossas escolhas. Ok, está tudo certo. O detalhe é o seguinte: saber para quê? Porque a dor ela é característica planetária. Então, por que não escolher aquela que eleva? Aquela que nos conduz a um lugar melhor. Para que ficar sofrendo aqui do mesmo jeito e não chegar a lugar nenhum? E escolher essa que vai causar dor? Vai. Sofrimento? Faz parte. Porque crescer dói mesmo. Abrir mão de prazer dói. Mas o que é melhor? Abrir mão desse prazer aqui que vai doer, mas lá na frente eu vou estar numa condição melhor? Ou eu continuar nessa sensação equivocada de prazer e que ela, pela própria lei de causa e efeito, eu experimento a dor de novo? Fico naquele ciclo vicioso. E sinto prazer e dor, e prazer e dor, e prazer e dor, e dor, e dor, prazer e dor, e dor, e dor, e dor, e dor, e dor. Um prazer e dor, e dor, e dor, e dor. Ou então esse aqui, dor, respiro, alívio. Então é importante a gente ver custo-benefício, importante. Doutrina ajuda a gente a refletir. Fé raciocinada. Importante a gente olhar. Porque se as nossas escolhas realmente estão valendo a pena, o que essas escolhas estão nos trazendo? Paz, harmonia, serenidade, união familiar, entendimento. Ok, vamos continuar. Tá certo, o caminho é esse. A escolha está trazendo o quê? Desarmonia? O que a escolha está trazendo? Aquilo que não é bom? Então, é importante a gente repensar as nossas escolhas. Repensa. Vê se é isso mesmo. E se a gente está seguindo para a felicidade verdadeira. Quando a espiritualidade nos diz que a liberdade, a felicidade é ser livre, essa liberdade não é fazer tudo o que se quer, mas é fazer tudo o que se pode de maneira consciente, com sabedoria. Isso é felicidade. Porque agir acertadamente nos traz respostas positivas. Isso é felicidade. Ser consciente. E essa consciência requer treino. E a doutrina espírita treina a gente para isso. Educa. Mas como a gente ainda é invigilante, viciado, então a gente sente muita dificuldade, sofre. Mas lá na frente a gente vai ver que essa dor momentânea, ela vai nos trazer benefícios muito maiores. Então, meus irmãos, a gente agradece o carinho e a atenção de cada um até aqui conosco. A gente vai encerrar com mais uma música. Lembrando que Deus é conosco. Jesus nos acompanha. Nós temos mentores espirituais e anjos da guarda sempre nos inspirando. Que a oração, a prece, ela é um recurso poderosíssimo para as nossas questões e desafios do dia a dia. Meus irmãos, nós somos aprendizes. Aprendizes. Errar faz parte do caminho, mas permanecer no erro não. É natural que a gente erre, que se equivoque, caia, mas é importante que a gente se levante e não fique caído. Já errei mesmo, então vamos lá, fazer tudo aqui e tal, continua assim. Não, erramos, levantemos, sigamos adiante. O outro feriu, ok, a gente também já feriu um monte e ainda fere, né? Tudo bem, vamos tentar, vamos desfazer o mal, vamos reparar, vamos fazer o bem agora. Fizemos o mal? Vamos fazer o bem, vamos agir com consciência, desinteressadamente, pelo simples prazer de estar na presença do Cristo, sem qualquer interesse pessoal. Desafiador? Mas a gente consegue. Então, a gente vai chegando no final. Muita paz para todos nós. Forças, porque Jesus é conosco. Ele venceu o mundo. E a gente também vai conseguir. Vamos lá. O chamado. Então ele veio e disse: já é hora
o seu amor, veremos de amar. E ao final da luta, Ele haverá de estar nos esperando. Erguerá a voz ao Pai num hino, e então dirá: eis os teus filhos, enfim.